Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estou para gravarmos esta quarta e última aula a respeito da análise que estamos fazendo sobre o autor chamado Descartes. Como nós vimos nas últimas aulas, o autor começou a sua reflexão chegando à conclusão que ele deveria se livrar de todas as dúvidas, ele deveria se livrar de todas as certezas que achava ter, deveria suspender todas elas e deveria submeter todas elas a todo tipo de dúvida concebível, de modo a demolir tudo aquilo que ele achava que era certo e reconstruir com bases sólidas o castelo do seu conhecimento, do conhecimento interno, do conhecimento da sua consciência. Depois disso, o autor passou a duvidar sistematicamente daquilo que parecia mais óbvio e, no final das contas, o que lhe sobrou foi unicamente a capacidade que ele tinha demonstrado de duvidar. Então ele percebe que se há algo de certo e seguro no seu ser, esse algo é a capacidade que ele tinha de duvidar. Então ele percebe que ele é algo que duvida. Esta é a sua essência. E aí vem o penso, logo existo. Entretanto, o autor estava preso numa ilha existencial, se não fosse a ideia de Deus, se não fosse ele ter conseguido encontrar uma ideia que tinha existência fora do seu próprio eu. Então ele encontra a ideia de Deus, ele demonstra a existência de Deus e o próximo passo para o que nos interessa para essa aula será desmantelar o próprio argumento que ele tinha lançado anteriormente do Deus maligno e dizer que se Deus era perfeito, ele era virtuoso, se era virtuoso, amava a verdade, e se amava a verdade, ele não poderia mentir para mim. Então, não existe um Deus maligno para me enganar. A hipótese do Deus maligno, ela tinha sido construída pelo autor para que ele pudesse contestar as verdades que ele achava inquestionáveis, as verdades matemáticas. Ele de fato consegue questioná-la, porém é uma hipótese que não se sustenta conforme os argumentos dele vão avançando. O fato dele perceber que não existia um Deus maligno tornava, portanto, as certezas da matemática válidas, 100% válidas. Isso é muito importante porque a matemática era para o autor
uma fonte de conhecimento objetivo. Se você lembrar da primeira aula, lembrará também que Descartes se encantava com a matemática justamente pela certeza que a matemática demonstrava. A matemática, ela é imune à mudança de tempo e de espaço. E isso faz dela intrigante, sobretudo se você é um daqueles que está acostumado a ouvir argumentos históricos sociais para as nossas condutas ou para o modo como o mundo é. Só para vocês entenderem, vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo dará sempre 180. Acho que vocês já sabiam disso, mas se não sabiam, agora estão sabendo. Bom, isso é uma verdade que resiste ao tempo. Essa é uma verdade imutável, não é uma questão de interpretação. Isto era verdade há 10 anos atrás, era verdade há 50 anos atrás, era verdade no Brasil colônia, era verdade na Idade Média, era verdade na Grécia e será daqui a 1 milhão de anos. Eu posso garantir que um triângulo, daqui a 1 milhão de anos, a soma dos ângulos internos dele dará 180. Da mesma forma, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, independentemente da sua nacionalidade. Seja você japonês, coreano, chinês, brasileiro, palestino ou israelense, esse é o resultado. Árabe, judeu ou cristão, esse é o resultado. Seja você um burguês ou um proletariado, seja você um oprimido ou um opressor, seja você, sei lá, estudante ou aluno, seja você quem for, esse é o resultado correto. Você pode perguntar, é evidente que você vai perguntar assim, pô, mas eu não posso errar? Claro que pode, mas você pode, por exemplo, calcular os ângulos internos do triângulo e chegar ao resultado 175, mas você errou e todos nós podemos saber que você errou porque sabemos o resultado certo. As verdades da matemática estão imunes à interpretação. Na matemática não existe esta mania relativista de dizer cada um tem sua opinião, cada um tem isso, cada um tem aquilo, cada um tem uma visão de mundo. A verdade está nos olhos de quem vê, não na matemática. Na matemática, 3 mais 2 é igual a 5, dependente dos olhos de quem vê. De quem vê. Então, essa certeza, veja bem, as regras da matemática valem até nos sonhos. Essa certeza encantava muito Descartes, entusiasmava Descartes. E, de certa forma, Descartes, quando fazia o caminho que nós ilustramos nas aulas passadas,
do cogito para Deus, de Deus para mundo, para o corpo, ele nada mais estava seguindo do que o método matemático. Algo que interessava muito o autor era esse encadeamento racional que o mundo parece ter, que torna possível nós encontrarmos o desconhecido a partir do que é conhecido, como numa equação. Como é que é uma equação? Você não tem a fórmula 3 mais x igual a 7. Aí você faz aquilo que te ensinaram na escola. Passa um número para cá, passa outro para lá, passa outro para lá, isola o x e encontra o valor de x. Você encontra o valor do termo desconhecido. Pois é, Descartes fez a mesma coisa com a filosofia. Do cogito ele passou para Deus, de Deus ele passou... E sempre assim, concluindo passo a passo, sem deixar dúvidas acerca dos argumentos. No fundo, portanto, o autor tinha uma visão do universo como se o universo fosse uma grande teia racional a ser descoberta. A alma do mundo, para Descartes, seria revelada e não criada, revelada pelas certezas da álgebra e da geometria. Deus, como grande arquiteto do mundo, estabeleceu um universo mecânico. Estabeleceu leis gerais que regulavam essa mecânica. O mundo pode ser entendido como uma relação de forças e uma relação entre leis racionais inteligíveis. Não é preciso apoiar-se no misticismo para explicar por que o mundo é como é. Você sabe que na época de Descartes, algumas pessoas iriam explicar as coisas da seguinte maneira. Elas iriam virar para você e falar assim, você perguntaria: por que a pedra cai e o fogo sobe? E elas responderiam: porque é da natureza da pedra cair e é da natureza do fogo subir. Existe algo dentro da pedra, algo que é próprio da pedra, que define essa qualidade, cair, e do fogo subir. Explicações como essa para Descartes eram estranhas, porque as coisas reagem relacionadas. Elas não reagem segundo necessariamente uma natureza própria. Pelo menos não do ponto de vista físico. Então, não sei se no discurso do método, eu não sei que livro que ele faz isso, Descartes para lá no meio do livro para começar a explicar como é que funcionava o coração. E a gente que está lendo fica vendo um negócio desse, mas onde ele quer chegar? E ele explica o coração
explicando que o sangue sai daqui e tal, é bombeado, volta, passa por ali, pressão, explicando o funcionamento do coração como se fosse parte de uma grande máquina. E aí a gente entende por que Descartes está fazendo esse debate. Porque haveriam pessoas que diriam que o coração age como age porque a natureza dele é bombear. É importante citar a vocês que o ato de conhecer para Descartes não é um ato de criação. E sim de revelação de uma ordem natural e racional já existente. Mas claro, esta revelação não é automática, porque o ser humano terá que usar a sua razão, submetê-la a um método, submeter seus pensamentos a esse método para lidar com os dados coletados. Do ponto de vista qualitativo, Descartes nos propõe um desafio. Descartes usa a cera. Para que fique mais familiar para nós, eu vou usar manteiga. Imagine que você tenha um tablete de manteiga na tua geladeira. Você abre, põe o tablete num prato e você vai começar a refletir sobre ele. Seus familiares vão pensar que você desenvolveu algum distúrbio mental, mas você explica para eles do que se trata. Você vai tocar nesse tablete e você vai senti-lo de um jeito. Você pode cheirá-lo e você terá um cheiro qualquer. Você pode experimentar seu gosto. E você pode simplesmente observar o seu formato. Manteiga. Vamos supor depois que você pega este tablete e coloque na frigideira. Aí você liga o fogo. O que aconteceu com a manteiga? Ela derreteu. Bom, você vai sentir o cheiro da manteiga derretida? O cheiro é diferente? Um pouco. O gosto é diferente? Um pouco. O estímulo do tato é diferente? Muito.
Muito. E a aparência? O formato muda completamente. Nesse momento, alguém entra na cozinha e você diz: isso aqui na frigideira é manteiga. Perguntinha básica. O que te permitiu dizer que o tablete que estava na geladeira era manteiga e agora este que está na frigideira, completamente diferente, também é manteiga? Como é possível que você continue a reconhecer a manteiga, mesmo depois que todos os sinais dos sentidos mudaram? Como você consegue identificá-la? Você não deveria ser. Se são os sentidos a fonte da verdade, você não deveria ser capaz de reconhecer quando os sentidos mudam. Mas você é capaz. Como? Bom, a conclusão de Descartes é que você consegue fazer isso porque a verdade da manteiga não está naquilo que você está vendo, nem tocando. Está naquilo que você está pensando. Existe como que uma ideia de manteiga dentro de mim que me faz classificar o mesmo objeto, me faz classificar dois formatos no mundo de forma diferente com o mesmo nome. A verdade está dentro de nós. E usando a nossa razão, nós podemos revelá-la. Vamos ver como o autor coloca isto. Mas o que se deve notar é que sua percepção, o sua aqui é, no caso dele, da cera, no nosso caso da manteiga, mas o que se deve notar é que sua percepção, ou ação pela qual é percebida, não é uma visão, nem um tatear, nem uma imaginação, e nunca o foi, apesar de assim parecer anteriormente. É apenas uma pesquisa do espírito. Isso daqui chama-se idealismo. A fonte da verdade não está nos sentidos, está na mente, está na alma, está no intelecto, está no entendimento. Certo? Então, penso que isso foi explicado satisfatoriamente. Por fim,
para terminar o nosso curso, eu gostaria de abordar o problema do mal e o problema do erro em Descartes. Todos os filósofos ou cristãos ou que de alguma maneira chegaram à conclusão de que Deus existe e Deus ocupa uma posição importante na sua filosofia, todos eles sentiram necessidade de falar um pouco sobre o mal. Por quê? Porque sempre quando você conclui que um Deus perfeito existe, a pergunta automática que as pessoas fazem é: bom, se esse Deus me criou, por que eu não sou perfeito como ele? Se esse Deus era tão bom, por que ele me criou com o mal? Por que o mal faz parte de mim? Por que o mal faz parte do mundo? Por que Deus me criou imperfeito? É para tentar resolver esta indagação que Descartes falará sobre o mal. Nós, tendo sido criados por um Deus perfeito, não deveríamos ser capazes de errar, por exemplo. Mas fato é que somos. Por quê? Uma primeira resposta de alguns autores é a de que Deus me fez imperfeito para que eu pudesse existir. Explico. Deus é perfeito. Perfeição só pode existir uma. Não pode existir duas perfeições diferentes. Só uma. Deus. Não podem existir duas perfeições diferentes porque, se houvesse, uma teria algo diferente da outra. Então faltaria este algo para a outra. Então ela não seria perfeita. Então perfeição só existe uma. Deus me fez imperfeito para que eu pudesse existir. Porque se Deus fosse criar algo perfeito, ele não me criaria. Criaria a si próprio. Deus teve que abaixar o nível da sua obra para que ela pudesse existir. Bom, Descartes começará dizendo o seguinte: o homem é o meio termo entre Deus e o nada. Quer dizer, Deus é a pura perfeição. Deus é a reunião de todos os atributos do mundo, em máxima potência. E o nada? O nada não tem nada. É zero de atributos.
Deus, quando criou o mundo, distribuiu a sua perfeição e a imperfeição, sendo que a imperfeição nada mais é do que a ausência de Deus. Então, todas as criaturas do mundo, elas compartilham uma parte com Deus, mas elas são identificadas não somente por causa dessa parte, mas sobretudo pelo que elas não têm de Deus. Existe, portanto, um erro de perspectiva no caso do mal. O mal em si, ele não existe. Nós vamos usar a palavra mal apenas por uma questão linguística, mas o mal em si não existe. O que existe é a ausência de bem. O que existe é a ausência de Deus. A imperfeição nada mais é do que a ausência de Deus. Portanto, o homem erra porque não é Deus, e na medida em que não é Deus. Mas Descartes ainda não estava satisfeito. E Descartes vai refletir mais ainda. Porque a pergunta continua, quer dizer, que parte de mim é Deus e que parte de mim não é Deus? Como eu erro? O que me faz errar? Qual é a raiz dos erros que nós cometemos? Descartes explicará o seguinte: a parte divina em mim, em nós todos, né? Chama-se vontade. E a vontade, para Descartes, é a capacidade que todos nós temos de julgar e escolher. O popular livre-arbítrio. Essa é a parte divina em mim. Essa é a parte limitada em mim. Nós todos temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Se eu quiser desligar essa câmera agora e meter a cabeça na parede, eu faço. Porque sou livre para isso. Eu posso agora sair correndo pela rua. Posso passar o dia inteiro plantando bananeira. Posso fazer o que eu quiser. Sou livre. Entretanto, nós também temos o entendimento. Temos a capacidade de conhecer e de buscar a verdade. Só que em nós, esta capacidade é limitada, é finita. A nossa vontade é ilimitada. O nosso entendimento é limitado. Existem pessoas que agem sem pensar.
As pessoas deveriam submeter todos os seus julgamentos e todas as suas ações à razão, ao entendimento. Mas elas não fazem isso. As pessoas gostam de tomar decisões sem refletir clara e distintamente a respeito do que estão decidindo. Ora, se a vontade é ilimitada e a razão é limitada, erramos quando julgamos e escolhemos fora dos limites do entendimento. Isto é, quando não controlamos a vontade com a nossa razão. Erramos quando não mantemos nossa vontade dentro do que é aquilo que o nosso entendimento já investigou. Quando nos metemos a falar sobre o que não conhecemos, quando nos metemos a fazer aquilo que não sabemos, quando nos metemos a falar sobre aquilo que não pensamos, quando colocamos o carro à frente dos bois, nos atropelamos e a pressa, a afobação ou qualquer coisa dessas faz com que nós tomemos decisões sem pensar nessas decisões. E quando isso acontece, é muito fácil tomar o falso pelo verdadeiro, o mal pelo bem, o certo pelo errado. A boa notícia é que Deus não coloca uma arma na nossa cabeça, obrigando-nos a emitir juízos e a agir. De maneira que nós podemos, porque nossa vontade é ilimitada, suspender os nossos conceitos até que a gente pense e chegue a uma opinião clara a respeito do que a gente suspendeu. Isso é uma garantia contra o erro. Agora, se você se deixou levar pela sua afobação e resolveu agir sem pensar, não ponha isso no colo de Deus. Ponha isso no teu colo. Porque isso foi você que fez. Se você resolveu, por exemplo, ser preconceituoso, porque o que é o preconceito, não é? Preconceito é quando nós formamos um conceito sem refletir sobre ele. É a mesma coisa. Por isso é um erro. Nós cultivamos juízos a respeito de algo ou alguém sem distinguir aquilo ou aquele de maneira clara e distinta, sem usar a razão.
A fronteira entre o preconceito e o conceito é a razão. Você bem pode falar, não, isso não é um preconceito, isso é conceito. Desde que você tenha usado a razão para julgar aquele objeto. Abre aspas. Eu me equivoco porque o poder que Deus me deu para discernir o verdadeiro do falso não é infinito em mim. Olha que beleza. E aí, colegas, ouvintes, Descartes recomendará um hábito magistral nesses tempos de internet, de redes sociais. Eu recomendo até que você ponha um quadro na tua parede com esse conselho, porque esse é bom mesmo. Ele dirá o seguinte: habitue-se a abster-se de dar opiniões sobre aquilo que você não investigou. Mas não é bom? Não é bom? Faça esse exercício. Não dê opiniões sobre aquilo que você não pensou, sobre aquilo que você não refletiu. Isto é um conselho salutar. Você não está obrigado a dar opiniões sobre tudo. Você não está obrigado a ser a favor disso ou daquilo. Você não está obrigado a sempre ter uma opinião formada sobre tudo. A resposta "não sei" é legítima. Você não está obrigado a ser a favor ou contra o aborto, a ser a favor ou contra a maconha. Não está obrigado. Se você refletiu bastante e chegou a uma conclusão, bom, defenda. Agora, não se sinta obrigado a tirar conclusões, a emitir juízos. Existe uma quase síndrome de todo mundo acha que tem que ter a opinião. Isso já é perigoso normalmente. Agora, com a internet aí, a internet ela é ruim por quê? Porque você vai emitir uma opinião, se depois você for desmoralizado, isso vai estar gravado para sempre, né? Não é melhor ficar quietinho, estudar e emitir o seu juízo preparado? Eu acho melhor. Não confunda isso com, bunda molice. Não confunda isso com covardia, vai. Porque o covarde é o sujeito que chegou a um conceito, diria Descartes, claro e distinto e não o defende por vergonha, por medo. Não é isso. Não é isso. Mas é que parece que hoje vocês não ter opiniões é sinal de burrice. Quer dizer, o sujeito vira para você e fala assim: o que você acha da ocupação das escolas? Aí vocês, não sei, eu não pensei sobre isso, não sei. Aí o cara já, bom, se você não sabe, então você é um deles. Sabe? A coisa tá assim. Te obrigam a tomar uma posição. Então você não aceite isso. Tome posição apenas quando você acha que já tomou, porque investigou o assunto.
é um hábito salutar. Tá bom? É isso aí. Mas isso daqui é só a aula, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver comigo, não, tá? Isso aqui é só Descartes. É Descartes quem tá falando. Eu tô fazendo nada. Descartes que tá falando isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí. Nós nos vemos depois. Até mais. Tchau, tchau.